Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Graça e paz, irmãos. 1º de julho de 2018. Estamos começando hoje, como o pastor falou pela manhã, uma série de mensagens, Papo Reto. E hoje, abrindo essa série de mensagens, falaremos nessa noite sobre racismo e direitos humanos. Já tivemos uma introdução pela manhã e falaremos agora sobre esse tema que incomoda, que envergonha e que é tão presente nos nossos dias, muito mais presente do que você possa imaginar. Curve a sua cabeça e vamos orar nesse instante. Pai amado, graças te damos, porque o teu grande amor nos alcançou, independente de raça, de cor, de credo, de posição social. O Senhor nos ama como pecadores que somos. Dá-nos agora entendimento da tua palavra, que o teu Santo Espírito fale ao coração da tua igreja e possamos aprender que precisamos amar uns aos outros, porque o Senhor um dia nos amou primeiro e por isso nós devemos amar uns aos outros. Fala conosco, é o que te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Racismo e direitos humanos. Geralmente, quando uma pessoa é bela, de olhos azuis, logo todas as pessoas o cercam, querem ficar à sua volta. No entanto, quando ela é negra, pobre e não tem onde morar, ela muitas vezes é jogada de lado. Isso desde o nascimento, no colégio ou em qualquer outro lugar. Para a maioria das pessoas, não é importante o caráter, mas a cor da pele. Nós vamos contar um pouquinho da história, por que o nosso país é tão racista e por que o racismo ele é tão presente na nossa sociedade. Um pouquinho da história, aí depois nós viremos para a palavra de Deus, para nós observarmos que Deus, como aprendemos pela manhã, ele não é racista. E o seu povo não pode nem pensar, nem cogitar a ideia de ser. Não se admite um cristão racista. Nem imaginar que possa ser isso, porque não haverá um céu para brancos, nem haverá um outro céu para negros. Ficaremos todos juntos para adorar um só Senhor, em uma só fé. A palavra de Deus nos diz em Gálatas 3:28 que não existe judeu, não existe grego, não existe escravo, não existe livre, não existe homem nem mulher. Todos somos um em Cristo Jesus. Mas nós sabemos que o nosso país ele foi colonizado pelos portugueses, isso em 1500. Aqui chegando havia os índios e eles precisavam explorar a terra, como ela é explorada até hoje. A nossa riqueza foi levada para Portugal e hoje as pessoas reverenciam tanto o CR7, mas ele é lá de Portugal, onde a nossa riqueza para lá foi levada. O Brasil precisava ser explorado. Então os portugueses foram lá no continente africano, trouxeram para cá, estou simplificando a história rapidamente, trouxeram os africanos, havia muitas tribos, já havia muitos escravos lá, então eles trouxeram os negros para cá para explorar a terra. E aqui eles trouxeram, e esses negros, eles sobreviviam, eles tinham apenas o que comer para não morrer de fome. E assim eles foram ficando no nosso país desde 1500, e os senhores de engenho, os senhores donos de fazendas de café, foram explorando essa mão de obra de graça, barata. E aí as senzalas, os negros sendo explorados, judiados, massacrados. Havia o negro reprodutor, que o dono da fazenda, o escravo, ele não era considerado gente. O negro ele era considerado uma coisa, uma peça. O dono de fazenda chegava no mercado e dizia, eu quero 30 peças para minha fazenda. E ele comprava as pessoas, porque para ele não era pessoa, não era gente, não pensava, não raciocinava, não tinha ideia, ele não tinha intelecto. Ele era uma peça que se vendia no mercado. Ele comprava 30 peças, a quantidade que ele precisava para a sua fazenda. E ali ele pagava e levava em carroças, açoitando, maltratando, e chegando na senzala, eles faziam os mais diversos trabalhos. Trabalhavam nas fazendas,
as mulheres então mais desvalorizadas ainda. E assim foi por muitos e muitos anos. A uma certa altura da história, a Inglaterra, que vendia produtos para o nosso país, olha, não é bom que vocês tenham os negros aí escravizados. Eles precisam ser livres para terem uma renda, para ter dinheiro, para comprar os nossos produtos também. O comércio foi se abrindo. Então a Inglaterra pressionou o Brasil para libertar os escravos. Não pense você que o homem branco ficou bonzinho. Isso aí é uma ideia errada que disseram para você. O homem branco ficou bonzinho e ele decidiu libertar os escravos. Não é isso que aconteceu. O escravo começou a ficar muito caro para ser mantido nas fazendas. Com a Inglaterra pressionando para libertar o negro, surgiu a lei Eusébio de Queiroz, em 1850, que dizia que os negros precisavam ser libertos. Para eles terem a liberdade deles, terem um próprio trabalho, serem remunerados e comprar as mercadorias que vinham da Inglaterra. Então os donos de fazenda começaram a libertar os escravos. Compraram uma peça que era o negro, sabe quanto custou, passou a valer? 23 cabeças de gado era o preço de uma pessoa negra que passou a ser vendida. Aí o homem branco, não é vantagem para mim ficar com esse negro aqui, ele está muito caro para mim. Vou libertar ele mesmo. Surgiram muitas outras leis. A lei do ventre livre, a mulher negra que estava grávida, foi dito para ela, entre aspas, o seu filho, quando nascer, será livre. Mas até os 8 anos de idade, ele podia ficar na fazenda e ali ficava até os 8 anos. Se ele quisesse sair, ir para um orfanato, não se ele quisesse, se o dono da fazenda deixasse. Levava ele para um orfanato, para uma instituição. Ele poderia ficar lá até os 21 anos, ou então ficar na fazenda, servindo o dono da fazenda. Essa era uma lei, que era só para inglês ver. Para inglês ver mesmo, porque com a Inglaterra pressionando, começou-se a criar essas leis. Também surgiu a lei do sexagenário. O homem, aos 60 anos, ele poderia ser livre. Ora, com 60 anos, um escravo que não tinha remédio. Imagina remédio. Se hoje nós quase não temos remédio, né? Imagine naquela época. Não tinha mesmo. Eram ervas que os índios ensinavam para os negros. E daí a gente gosta de tomar um chazinho. É cultura indígena isso. Sexagenário. O negro com 60 anos, ele estava só o pó, pele e osso. Ele não se via para mais nada, a não ser para dar despesa para o dono da fazenda. O que o dono da fazenda fazia? Você está livre. Enchiam as carroças de negro, o capataz chegava na porta da fazenda, abria a porteira. Você é um homem livre agora, livre para morrer. E muitos morreram de fome ao saírem das fazendas desse jeito. Livre para quê? Ele não tinha para onde ir, ele não tinha nada. Ele trabalhou a vida inteira por um prato de comida. Ele não tinha para onde ir. O negro com 20 e 30 anos estava acabado. Trabalhos braçais, sugado até o último. As mulheres, então, parindo todos os anos para nascerem crianças, mão de obra para o dono da fazenda. O homem branco bonzinho, jamais, jamais. Outra coisa triste demais, que Gilberto Freire, em seu livro Casa Grande e Senzala, ele conta a história da formação do povo brasileiro. Ele diz ali que o homem branco, quando o seu filho completava 1 ano de idade, sabe o que ele dava de presente para o seu filho branquinho? Um negro de 1 ano. Para quê? Para servir de saco de pancada para o seu filho branco. O menino branco já pegava o negro de 1 ano de idade, já montava em cima dele e já aprendia a açoitar, como se fosse um cavalo. Açoitava, o negrinho corria com o menino branco em cima. Para quê? Para ensinar o menininho branco a bater no negro, para ele não ter remorso na vida adulta, quando ele tivesse que açoitar de verdade o negro. Foi passado de pai para filho, como ele tinha que tratar o negro, que não era gente naquela época. Não era visto como pessoa. Daí a origem do nosso racismo hoje. Ficou o resquício da história dentro de nós. Nós temos no nosso sangue o sangue do negro, do índio, do branco.
Não somos uma raça pura. Deus criou a raça humana. Ele amou o ser humano. Somos todos iguais diante de Deus. O branco não é bonzinho, o negro não é bonzinho. Somos pecadores, todos afastados da graça de Deus. O que nos iguala é o pecado. Não podemos olhar para uma pessoa de pele negra e achar que somos melhores do que ele. Olhar para um branco e achar que é melhor. Jesus, na cruz do Calvário, derramou sangue por amor a mim e a você, por brancos, por negros, por pobres, pelos ricos. E o ser humano, há alguns anos atrás, se achou superior. A minha raça é melhor. Eu sou melhor do que você, eu posso pisar em você, eu posso massacrar você. Você não é nada. Nós não somos nada mesmo, nós somos pó. Depois de mortos, ninguém aguenta ficar perto de nós depois das 24 horas. Somos podres. Nós somos pó da terra. A cor da pele não quer dizer nada. A Lei Áurea aconteceu no nosso país em 13 de maio de 1888. Fez 130 anos agora em maio. Pouquíssimo tempo que foi abolida a escravidão. Mas se nós corrermos nos fundões do nosso país, ainda há mão de obra escrava. Ainda existem pessoas que se acham donas de outro ser humano. Exploram, pagam miséria. Se nós olharmos as carvoarias do nosso país, existem pessoas que têm uma vida subhumana. Dormem em cima de estrados de madeira ou no chão batido. Não há respeito por elas. E não sei se você sabe, 6 pessoas, 6 indivíduos, 6 seres humanos do nosso país detêm toda a riqueza desta nação em suas mãos. Meia dúzia de brancos dominam a riqueza desse país. Para eles a escravidão é lucro. Eles têm a soberba em seu coração. Não ache que o homem branco foi bonzinho e apoiou a abolição dos escravos. Em 3 de julho de 51, surgiu uma outra lei no país, que foi a Lei Afonso Arinos, que dizia que não se devia discriminar, porque o negro, quando ele saiu, quando ele ganhou sua liberdade, entre aspas, que ele foi expulso da fazenda, aí ele não tinha para onde ir. Você é livre, pode ir para a cidade. Mas o que ele vai fazer na cidade? Ele nunca havia estudado, ele não tinha onde morar, ele não tinha trabalho, ele não tinha nada. Voltar para a fazenda do dono de engenho ou dono da fazenda de café, para lá eu não volto. O que restou para o negro? A favela. Ele subiu o morro para a periferia e lá ele ficou. E daí o problema social que nós temos hoje, de violência. E aí a luta da raça negra em busca dos seus direitos. Eu trabalhei 26 anos na escola pública e a maioria dos alunos são negros. Hoje eu trabalho na escola batista. A maioria é branca. As evidências das oportunidades para o negro são mínimas. Hoje tem as cotas para entrar na universidade. Muitas conquistas já foram. Mas em vista de 100 anos atrás, não tinha nenhuma, era 0. Será que se o pastor Cornélio fosse um negro, como diz o Nordeste, um negro tizil, um negro do Pajeú, será que ele seria bem aceito por nós aqui? Lá no fundo nós temos resquícios de racismo dentro de nós. Muitas falas pejorativas nós temos no nosso meio. É negro, mas tem alma branca. Já ouviram isso? Isso vem de pai para filho. É negro, mas é boa pessoa. É um negro transformado pelo sangue de Cristo. É um branco transformado pelo sangue de Cristo. Mude o seu olhar. Todos pecaram e estão separados da glória de Deus. A mais recente lei surgiu em 85 contra o racismo. A Lei Caó. Essa lei, ela torna o crime de racismo inafiançável. Você proibir, tratar diferente uma pessoa porque ela é negra, impedir que ela entre em um local, é a mais recente lei que valoriza o ser humano. E assim nós temos que aprender a respeitar o outro, como ele é, com as suas diferenças de cor, a sua diferença por ser de uma outra classe social.
O preconceito racial, ele existe porque a pessoa se julga superior. Nada disso teria existido na história do nosso país se o homem não se achasse melhor do que o outro. Hoje, porque temos um pouquinho mais de estudo, ou porque nós temos uma conta bancária um pouco melhor do que o outro, as pessoas se acham no direito de humilhar, de tratar mal as pessoas. E nós temos o exemplo de Jesus, que ele lutou pelos oprimidos. A Bíblia nos diz que Jesus olhou para as multidões e ele disse: eu tenho compaixão delas. Nós temos que olhar para esse mundo perdido, olhar para aquelas pessoas que estão na Cracolândia e ter compaixão. Jesus deu a vida por elas. Que sentimento que está dentro de cada um de nós, de ter paixão pelas almas perdidas. Eu não posso olhar para outro ser humano e achar que sou melhor do que ele, porque estudei mais, porque vivo melhor, porque tenho uma condição de vida melhor, achar que sou melhor. Jesus disse que os pobres nós sempre teríamos conosco, no nosso meio. Mas a Bíblia nos diz também que a igreja primitiva, eles tinham tudo em comum. Eles estavam juntos nas orações, no partir do pão, atendiam às necessidades uns dos outros. Eles tinham o mesmo sentimento. Se há algum enfermo, você ajuda em oração. Se ele está passando necessidade, você vai lá e ajuda com o alimento. Isso é igreja. Ter amor um para com o outro. Compadecer-se da necessidade do outro. Estamos vendo no mundo acontecendo aqueles que saem da sua terra, são expulsos, morrem em alto mar. Eles estão saindo, eles não têm rumo. Crianças separadas dos seus pais, das suas mães. Racismo, preconceito. Você precisa fazer a diferença no mundo. Olhar para essas pessoas, os desabrigados. Quantas pessoas sofrendo e você se achando que você é o melhor. Como disse aquele publicano na oração: Senhor, graças te dou porque não sou como os demais homens. Eu não sou pecador igual eles. Nós somos pecadores e carecemos da graça de Deus na nossa vida. O que diz a Bíblia sobre o racismo? A Bíblia diz que só existe uma raça. Quando Deus criou Adão e Eva, aquele tronco da criação, Adão e Eva, daquele tronco se fizeram todas as raças. Brancos, negros, pardos, amarelos, todos. Existe uma só raça. E querem ver uma coisa lindíssima? O versículo clássico da Bíblia, João 3,16. Nós vamos recitar juntos esse versículo, mudando 4 palavras, substituindo a palavra aquele. Nós vamos colocar branco, depois nós vamos colocar negro, depois nós vamos colocar rico e depois nós vamos colocar a palavra pobre. Eu vou ler a primeira vez, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu vou dizer para você: para que todo o branco que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos falar juntos? Porque Deus, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora nós vamos substituir. Para que todo o negro que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora nós vamos falar para que todo branco. Para que todo branco que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que todo rico agora. Para que todo rico que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora para que todo pobre. Para que todo pobre que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus, que o amor de Deus abraça todas as raças. Ele não faz acepção de pessoas. Nós vamos ver o próximo slide que fala isso. Deus não faz acepção de pessoas. Ele aceita a todos. Ele vê a condição do ser humano.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela vai completar 70 anos. E ela diz lá que todos os seres humanos nascem livres e iguais. Nós temos que olhar para o outro com amor, não se achando melhor do que ele. Queridos, nós temos muito que mudar ainda. O Espírito Santo que habita dentro de nós precisa nos constranger a cada dia. Porque o que nos faz ser ou ter um sentimento de racismo dentro de nós é a soberba ou o orgulho. A soberba e a altivez de espírito faz com que o ser humano ache que é melhor. Nós não somos. Jesus naquela cruz, ele nos amou tanto, Deus nos amou tanto que deu o seu único filho. Porque somos pecadores. Por mim mesma, você por si mesmo, não pode ser salvo. Mas o amor de Deus em Cristo nos lava de todo pecado. Nos faz um só com Ele. É a graça de Deus. Pela graça somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Deus ama o negro, aquele que era escravo, que foi massacrado. Deus ama. Deus ama aquele que está oprimido, aquele que está na rua, aquele que não tem onde morar. Ele ama o bilionário. Pense uma pessoa que tem tudo que o dinheiro pode comprar. Ele tem a soberba, ele é digno de misericórdia. Ele precisa de Jesus, senão ele vai para o inferno. A Bíblia diz que o inferno é para todos aqueles que se esquecem de Deus. E a soberba faz isso no ser humano, faz ele achar que ele vale mais que os outros. Ele gosta de mostrar que ele é melhor. Ele humilha aquelas pessoas que ele acha inferior a ele. Ele põe a sua vontade acima da vontade de Deus. Querido, nesta noite eu quero dizer para você que Deus quer que você seja humilde. Se você, em algum momento, o pastor fez uma pergunta séria pela manhã antes de tomarmos a ceia. Se algum parente seu, filho, sobrinho, disser que vai se casar com um negro, qual seria a sua reação? Será que você ficaria preocupado com isso? Mas também há o negro que não gosta do branco, porque surgiu o ódio. Surgiu o ódio do branco que escravizou o negro. Existe também isso. Digo para você o que Jesus falou: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Perdoai uns aos outros. Deus não faz acepção de pessoas. Não faça você também. Ame incondicionalmente. Nós estudamos pela manhã hoje na escola bíblica que o amor de um para com o outro tem que ser intenso. Mas temos que amar mesmo, incondicionalmente. Esse amor fraterno que nos une em Cristo é o amor que temos que ter uns para com os outros. O racismo não se concebe naquele que aceitou Jesus como Salvador. Se você tem Jesus, você precisa amar o ser humano como um pecador que precisa de arrependimento. Você precisa mostrar o amor de Jesus para ele. Você precisa amar a prostituta que precisa de salvação. Você precisa amar o drogado. Você precisa amar o homossexual e dizer que Jesus o ama e que Jesus liberta de todo o mal. Racismo não se concebe no meio dos filhos de Deus, na família de Deus. Curve a sua cabeça. Vamos orar. Pai Santo, graças te damos porque o Senhor nos alcançou. O Senhor amou e ama os negros, os brancos, os pobres, os ricos. O Senhor ama a todos. O Senhor é o nosso maior exemplo de amor. Pai, coloca esse sentimento dentro de cada coração. Nos ensina a andar no teu amor, a sermos exemplo de amor fraterno uns para com os outros. Que no nosso caminhar, na nossa caminhada diária, na nossa família, no nosso trabalho, diante de um mundo tão corrompido, de tantas pessoas que se acham melhores, se acham superiores, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Abençoa a tua igreja,
como os teus filhos, possamos viver este amor, que possamos amar uns aos outros com o amor verdadeiro, demonstrado na cruz do Calvário por Jesus Cristo. Pai amado, perdoa os nossos pecados, nos ensine a amar como Cristo amou, no nome do Senhor Jesus. Abençoe a tua igreja, Senhor, nos ensina a viver a tua palavra, a pormos em prática e a amar todos aqueles que estão à nossa volta, independente da cor da pele. Nos ensine a amar e transformar esta nação numa nação que se rende aos teus pés para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.